Olá, eu sou Leonardo Cássio. Eu sou a Thaís Panimene. E hoje nós iremos falar sobre democratização na cultura. Nós gostaríamos de agradecer os comentários, as mensagens de WhatsApp, Facebook, todas com muito carinho sobre os nossos vídeos. Continuem comentando, compartilhando, curtindo e se inscrevendo no nosso canal, hein? Mandando ideias. O que é democratização da cultura? É você deixar a cultura chegar a todos os pontos para todas as pessoas. É você promover ações para democratizar a cultura, não é mesmo? Dentro dos projetos que nós já falamos em vídeos anteriores, inclusive no vídeo sobre a Rouanet, que você pode ver em nosso canal, uma das etapas mais importantes é a parte de democratização da cultura. Você tem que explicar dentro de um projeto as ações que você vai promover para difundir o seu objeto cultural, tá? E isso pode ser de várias maneiras, tá? A mais comum, a mais simples, a mais fácil e a mais utilizada é você promover sessões ou eventos ou entrada gratuita. Então, vamos fazer uma pecinha de teatro, vamos fazer um festival, vamos fazer um evento, gratuidade para a população, tá? É, porque assim, a gente até brinca, né, que todo mundo gosta de ser VIP, mas também tem muita gente que não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai à exposição realmente porque não tem dinheiro. Em tempos de crise, né? Com tempos de crise ainda mais. Então, esse tipo de ação vai estimular as pessoas a frequentarem esses eventos. Formar público, inclusive, E formar né? público. Que é uma das ideias. Então, a gratuidade é uma das medidas mais comuns de democratização do acesso à cultura, tá? Principalmente quando falamos de projetos de leis de incentivo e tratando com verba pública, ela é muito bem-vinda. Quando você faz cobrança, tende-se a fazer o chamado preço popular, que também é muito subjetivo o que é um preço popular, mas geralmente ficamos ali com preço de 10, 15, 20 reais no máximo. Tem coisa que é mais cara, gente. Porque tem coisa que tem que ser mais cara porque é caro fazer alguns tipos de projeto. Mas preço popular e gratuidade são medidas de democratização muito comum. Outro tipo de ação é você levar determinados públicos para os eventos. Então, você escolher uma escola pública, escolher uma ONG e fazer todo o trâmite para as pessoas irem até esse evento cultural. Desde do transporte, alimentação, chegada lá no teatro, recepção e tudo mais, para as pessoas poderem ir até lá e não terem desculpa para formar público, né? A ideia de formar público. Exatamente. Só levando em conta que quando você vai fazer essa coisa de transporte de crianças, principalmente crianças, você tem uma série de exigências, Sim, burocracias, tem que ter uma autorização dos pais, porque senão você vai pro chilindró. Cuidado com isso, viu? É muito importante, é bem burocrático, mas tem que ser tudo legalmente. Exato. Outra medida de democratização é você descentralizar alguns tipos de projetos culturais. Quando a gente diz descentralizar, é você tirar de determinados polos, por exemplo, você trabalha numa cidade como São Paulo, as coisas acontecem ali, tem muito teatro no centro, museu no centro, e o acesso para algumas pessoas é difícil por questões de tempo, trânsito e recurso financeiro. Então você leva o seu projeto para locais onde não se recebe muitos ou nenhum tipo de projeto cultural. Tem um exemplo bem atual, assim, que está acontecendo, que é o Festival Varilux de cinema francês, que acontece na região central, né? Então, nos cinemas aqui do centro e tal. Mas eles levaram algumas ações para a cidade de Tiradentes. Que é longe. Que a gente já comentou, que é bem longe, é só você pegar o expresso e chegar lá, mas é longe. Várias horas. Exatamente. Então você tirar. E tem uma questão também, por exemplo, o teatro é uma coisa que ainda hoje ela causa um certo temor. Algumas pessoas acabam não indo. Acham que é só pra elite, né? Que é caro, que vai assustar, que alguém vai entrar lá tirando. Que enfim, tem que ir no um monte de cabeleireiro pra ir pro teatro. Exato. Então você tem uma possibilidade de fazer, tirar o teatro do espaço cênico ali, uma peça, e levar para esses lugares para começar a sensibilizar o público, tá? Então isso é uma forma de você democratizar o acesso das pessoas a um evento cultural. Outra medida de democratização, que está em um dos vídeos anteriores que falamos, são medidas de acessibilidade, tá? Então é você promover ações para receber públicos específicos no seu evento. Cadeirantes, pessoal portador de síndrome de Down, pessoas com deficiência auditiva, visual. Lembrando que não só receber no espaço físico, mas promover
A gente falou audiodescrição, conteúdo em livros, coisa pela internet, aplicativos específicos para esse público, tá? Falando em internet, é uma ótima ferramenta de democratização do acesso à cultura. Porque, por exemplo, há coisas que acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro, em alguma região aqui do Brasil, que a pessoa lá de Manaus, lá do Pará, lá do Mato Grosso, não vai conseguir vir. Você pode transmitir conteúdos através da internet, inclusive a gente não precisa ficar restrito no Brasil. Então, a internet pode ser um meio de você transmitir Não conteúdos apenas culturais. de eventos temporários, mas também tem alguns sites que mostram os museus do mundo. Então você pode visitar os museus do mundo através Pode da ver o internet. acervo de museus, né? Tem programas bem legais, alguns museus bem interessantes. Então a internet é uma ótima ferramenta de democratização do acesso à Exato. cultura. Uma outra medida de democratização ao acesso da cultura é relativo às culturas minoritárias que nós temos no Brasil e em outros lugares do mundo, obviamente. Então, cultura indígena, algumas culturas populares que estão sendo extintas ou esquecidas, alguns órgãos regulamentares do governo e algumas associações estão fazendo projetos para conseguir salvaguardar essas culturas e transmiti-las de alguma maneira. Inclusive, eu não tenho certeza, mas existe uma ideia de colocar isso no currículo educacional de base para poder explicar, olha, índio não é uma coisa só, começou assim, existiam tantas tribos, a cultura brasileira veio dessa maneira tal, e existem alguns grupos de resistência por aí, e eles estão tentando fazer projetos para salvaguardar e democratizar para o país inteiro, tá? Daí a importância do Ministério da Cultura, porque é o Ministério da Cultura que vai promover esses tipos de ações relacionadas a salvaguardar a cultura. Porque o Ministério da brasileira. Cultura não é só Lei Rouanet, né, gente? E num projeto onde você coloca esses itens de democratização? Já que a gente acabou de falar de Lei Rouanet, na Lei Rouanet tem a parte de democratização e tem a parte de contrapartida social. Elas estão muito ligadas. As contrapartidas sociais vão justificar a democratização. Exatamente. Então, as contrapartidas são as ações de democratização do acesso. Então você cita lá tudo que você pretende fazer no seu projeto de ações de democratização e aí você coloca como contrapartida, explicando, olha, eu vou privilegiar tal público, vou fazer ação de tal maneira para tal tipo de pessoa, tal tipo de região, esse tipo de coisa. Então você descreve lá de maneira sucinta, olha, pretendo realizar oficinas, workshops, apresentações gratuitas, enfim, depende do seu projeto. Você descreve isso no campo de democratização e coloca como uma contrapartida. Contrapartida, lembrando que é sempre uma ação que o projeto ou proponente dá para a população, né? Justamente em contrapartida ao recurso público que ele está recebendo. Então, não pode ser contemplado no orçamento, né? Exatamente, uma coisa, vou dar um workshop como contrapartida. A ideia é que você não cobre esse cachê, porque você está recebendo por uma série de outras coisas. Então tem umas questões, porque o pessoal quer dar contrapartida, mas quer receber cobrar, pela receber contrapartida, tudo. então não é uma Aí contrapartida. não passará, gente, não passará. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitado, que vocês utilizem nos seus projetos e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para sempre receber as atualizações, curtir e compartilhar com todo mundo. E até a próxima semana. O que é democratização da cultura? Vai.